Escada da Informação. Por Ronaldo Eberle. O cosmos é tudo que existiu, é tudo que existe, tudo que existira. Mas para seja entendido ele precisa ser medido, contado, calculado e descrito. Precisa ser transformado em informação. Sexto lance de escadas: computador eletrônico. A eletrônica foi descoberta no século XIX. Alguns cientistas começaram a fazer experimentos com a eletricidade, inclusive o físico Faraday. Eles descobriram que a eletricidade passava por mudanças na corrente elétrica quando passava por substâncias diferentes. Na verdade, essa era apenas uma curiosidade científica, já que eles procuravam um condutor elétrico mais eficiente. As primeiras peças eletrônicas foram desenvolvidas apenas como resultados de experimentos. Foi depois que Graham Bell desenvolveu o telefone e Marconi inventou o rádio que esses componentes eletrônicos passaram a terem uma utilidade. Isso foi o início de uma revolução, pois logo começaram a surgir dispositivos como o radar e o sonar e rádio farol e outros. Logo no início do século XX começaram a pensar: e por que não computadores? A eletricidade se move à velocidade da luz e parecia que não tinha limitação da mecânica, em que o peso das peças de um computador influenciava na sua velocidade e na sua complexidade. Sim, quanto mais complexo é um computador mecânico, mais pesado ele é e mais lento ele fica, e quanto maior, mais fácil de se quebrar. A eletrônica parecia a resposta para um computador mais rápido e com maior número de funcionalidades. Foi quando se criaram computadores eletrônicos que se deu o grande salto no conhecimento que temos hoje. Sexto lance de escadas: computador eletrônico. A eletrônica foi descoberta no século XIX. Alguns cientistas começaram a fazer experimentos com a eletricidade, inclusive o físico Faraday. Eles descobriram que a eletricidade passava por mudanças na corrente elétrica quando passava por substâncias diferentes. Na verdade, essa era apenas uma curiosidade científica, já que eles procuravam um condutor elétrico mais eficiente. As primeiras peças eletrônicas foram desenvolvidas apenas como resultados de experimentos. Foi depois que Graham Bell desenvolveu o telefone e Marconi inventou o rádio que esses componentes eletrônicos passaram a terem uma utilidade. Isso foi o início de uma revolução, pois logo começaram a surgir dispositivos como o radar e o sonar e rádio farol e outros. Logo no início do século XX começaram a pensar: e por que não computadores? A eletricidade se move à velocidade da luz e parecia que não tinha limitação da mecânica, em que o peso das peças de um computador influenciava na sua velocidade e na sua complexidade. Sim, quanto mais complexo é um computador mecânico, mais pesado ele é e mais lento ele fica, e quanto maior, mais fácil de se quebrar. A eletrônica parecia a resposta para um computador mais rápido e com maior número de funcionalidades. Foi quando se criaram computadores eletrônicos que se deu o grande salto no conhecimento que temos hoje. A construção do Z5 tem a história que daria um filme. Desconfiado dos bombardeiros aliados, Uzi começou a construir o computador em casa com a ajuda de funcionários do departamento de telefonia que se ofereceram com voluntários. Depois ele colocou o computador em um caminhão e se transferiu para uma casa de campo. Mas depois de ver aviões aliados sobrevoarem a casa, ele colocou o computador de volta num caminhão onde o computador foi finalizado. Ao se apresentar para Von Braun, o campo de pesquisa já havia sido ocupado pelos aliados. Uzi acabou ficando o computador. Ele o usou para criar a primeira linguagem de programação usando o método criado por Alan Turing. Em 1948, o reitor de uma universidade suíça ficou sabendo da máquina de Uzi e foi ver o equipamento. O Z5 foi o primeiro computador comercial do mundo do tipo. Uzi criou uma empresa que fabricou computadores até por volta de 1960, quando Conrad Zuse a vendeu para a IBM. Alan Turing, por outro lado, estava trabalhando com um computador que processasse 1 bit por vez. Alan Turing criou um computador universal que processava 1 bit por vez, o que permitia que ele realizasse qualquer tipo de operação binária que fosse possível.
Mas o Colossus, que foi uma máquina eletromecânica, foi usado apenas para de criptografar telégrafos nazistas. A máquina que fazia criptografia foi adquirida pelos alemães e o Colossus ficou secreto até a década de 1990, quando o sistema telegráfico foi desativado e não tinha mais interesse em seu uso para espionagem. Mas o eletromecânico foi o computador mais famoso. John Hacking começou como um projeto civil sem financiamento. Mas com o início da Guerra Civil, que precisava de uma máquina poderosa para cálculos de engenharia. Os computadores Harvard Mark foram usados para várias pesquisas científicas importantes. Um erro em um cartão perfurado foi o motivo que levou à criação da teoria do caos. Mas eles são mais conhecidos por serem usados nos projetos das bombas atômicas. O Harvard Mark I foi o computador usado para criar a bomba atômica, o que tornou ele o computador mais famoso da época. Depois teve mais 3 versões do computador. Trigésimo primeiro computador eletrônico. Durante a Segunda Guerra Mundial tentaram construir computadores eletrônicos. O ENIAC foi o primeiro computador totalmente eletrônico construído durante a Segunda Guerra Mundial para o projeto da bomba atômica. O computador na época não tinha teclado, memória hospedada e outros recursos modernos. O primeiro computador totalmente eletrônico usava um painel de uma central telefônica para ser programado, com milhares de conectores mídia para ser programado. O sistema era complicado de ser operado e exigia que uma centena de mulheres que antes programassem fazendo ligações. O computador não ficou pronto para o projeto da bomba atômica, mas foi usado para os cálculos da bomba de hidrogênio. Por ser difícil de ser operado e caro, pois suas 12.000 válvulas queimavam em grandes quantidades, se tornou impraticável perto do Harvard Mark I e II, que era facilmente programado com cartões perfurados e ou fita perfurada. Mesmo assim, o ENIAC se mostrou um computador muito mais veloz que os computadores eletromecânicos. Isso fez que os cientistas pensassem em uma forma de criar um computador totalmente eletrônico e funcional, o que somente ocorreria no século XXI, quando os tablets fossem criados. Seu sucessor, o EDVAC, aumentou a durabilidade das máquinas, mas as dificuldades de programação não melhoraram. Trigésimo segundo degrau, máquina de von Neumann. Neumann János Lajos nasceu em 1903 em Budapeste, capital do Reino da Hungria. De família de origem nobre. Ele se revelou logo como uma inteligência acima do normal, sendo colocado em anos escolares mais que sua idade, mesmo que o pai quisesse que ele frequentasse um ano equivalente à sua idade. Seus estudos universitários começaram por engenharia por indicação de seu pai. Mas depois estudou matemática, física, química e filosofia. Tendo trabalhos científicos muito importantes em todas as áreas, e é autor da teoria que junta a física quântica à química. Nos anos de 1933 se mudou, depois de uma carreira inicial muito proeminente na Europa, para a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ele se apaixonou pelo país e pediu cidadania americana pouco tempo depois, se tornando um fervoroso patriota. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1940, ele chegou a se alistar para lutar nela. Mas foi negado devido ao seu trabalho científico. Foi alocado para trabalhar no projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica. Foi ele o responsável por programar o Harvard Mark I para que ele fizesse os cálculos para a bomba atômica. No teste Trinity, os cientistas fizeram uma aposta para quem fizesse o cálculo correto da força da bomba, e foi ele que conseguiu fazer o cálculo correto.